Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a partir de agora o secretário municipal de Educação de Teresina, o secretário Ismael Silva. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos aqui que integram a FM O Dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando do Comando Geral e trazendo informações para a população da cidade de Teresina. Secretário, o senhor esteve aqui no programa no início do ano, no início da gestão da SEMEC, com algumas metas apresentadas, alguns planos já começando a entrar em execução. Agora, passado o primeiro semestre, qual o balanço que o senhor faz, o que de fato já foi feito na educação de Teresina ao longo desse primeiro semestre de 2025? Olha, apesar dos desafios que nós encontramos na Secretaria Municipal de Educação, nós temos conseguido dar passos importantes, passos importantes no sentido de retomar o protagonismo que a cidade de Teresina sempre teve no que diz respeito à prestação de serviço educacional. A educação pública de Teresina sempre foi referência nacional, sempre foi uma referência para as outras capitais do país, e o nosso principal objetivo, a nossa principal meta é recuperar esse status realmente de uma educação de qualidade, em que as crianças de fato aprendem na idade certa, de que de fato o serviço é prestado lá na ponta, sem ter as suspensões que sempre foram marcas, infelizmente, aí de gestões da gestão anterior em relação às aulas no decorrer do ano. Mas nós tivemos grandes avanços, nós tivemos avanços que vão desde conseguirmos avançar no que diz respeito às melhorias estruturais nas escolas, reformas e manutenções necessárias que estão recebendo. Ontem mesmo eu estava, por exemplo, na Escola Municipal Serafim, na zona rural sul de Teresina, no povoado de Cebola, depois um pouquinho do povoado de Cebola, e a gente tem dado esse olhar especial para aquelas escolas que estão mais nas regiões mais periféricas, na zona rural de Teresina, que sempre foram regiões mais negligenciadas pelo poder público também. Então nós temos tido esse olhar. Naturalmente, nós também temos esse cuidado com a zona urbana. Entretanto, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção especial com quem está nas regiões mais vulneráveis da cidade também. Então, nós temos avançado em melhorias, em reformas, em manutenções. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos conseguir mostrar aí um calendário de escolas que receberam reformas, não simples manutenções, mas reformas mesmo grandiosas, como por exemplo escolas de tempo integral, escolão do Mocambinho que está recebendo reforma, escolão do Parque Piauí que vai iniciar agora, o Eurípides de Aguiar também que já está iniciando agora um processo de reforma, mas nós já temos outras escolas como por exemplo Mário Covas na zona sudeste de Teresina, CEMEI Júlio Romão, enfim, são inúmeras escolas da nossa cidade que estão aí recebendo essas reformas e manutenções. E para além disso, nós temos tido uma preocupação também em relação à prestação de serviços que são essenciais para o funcionamento da educação. Aqui nós tivemos em muitas situações aqui notícias que foram veiculadas acerca da suspensão de aulas por falta de merenda escolar, suspensão de aulas por falta de transporte escolar, e que essa não é mais uma realidade da educação de Teresina. Nós precisávamos organizar e elencar as prioridades para que a gente pudesse assegurar o funcionamento das aulas. Não adianta só colocar a criança dentro de sala de aula se você não der a merenda escolar de qualidade, e levando em consideração inclusive que nós temos muitas crianças que ainda vivem num ambiente de insegurança alimentar, um cenário de insegurança alimentar que muitas das vezes a única refeição daquela criança é ali a merenda escolar no dia a dia. Então nós precisávamos dar essa garantia e nós encontramos um grande desafio, que foi reequilibrar as contas, porque nós tínhamos dívidas do passado em relação à merenda escolar, nós tínhamos dívidas em relação ao transporte escolar. Só em relação ao transporte escolar eram 3 meses em aberto de dívida, ou seja, outubro, novembro e dezembro de 2024. Nós tivemos os contratos de terceirização, enfim, são inúmeras situações que nós tivemos que reequilibrar para conseguir fazer realmente com que o serviço fosse prestado com excelência aqui nesse primeiro semestre. Secretário, muitos desafios, mas temos conseguido avançar. Secretário, o senhor apontou questões relacionadas à gestão, a gestão de contratos, enfim, e a gente sabe que é um discurso muito presente nas falas do prefeito Silvio Mendes, questão da auditoria, de que o município ainda precisa entender um pouco essa questão do déficit. Lá na educação, qual é o monitoramento que vocês fazem, qual é o levantamento que vocês têm em relação a dívidas da gestão passada, se já foi algum contrato encaminhado para verificação junto ao Tribunal de Contas do Estado, enfim, quais as medidas
o que você já tem de diagnóstico e quais medidas foram tomadas de fato quando o assunto é exatamente essa questão do déficit, do desequilíbrio financeiro causado pela última gestão? Olha, João Magalhães, o que a gente tomou como primeira tomada de deliberação, de decisão dentro da Secretaria? Nós não faríamos nada relacionado a caça às bruxas e nem seríamos aqui responsáveis de atacar ninguém sem ter realmente o conhecimento dos contratos, sem ter realmente profundidade naquilo que realmente estava sendo tratado, como deve ser tratada a coisa pública, né? Então, quando nós recebemos a Secretaria Municipal de Educação, assumimos a Secretaria Municipal de Educação, nosso primeiro papel foi analisar os contratos que estavam vigentes na Secretaria, ver quais serviços estavam sendo prestados, quais serviços tinham sido prestados e se, de fato, esses serviços tinham sido atestados pela administração pública como executados ou como objetos e bens entregues, enfim, seja produtos, sejam serviços. E aí, nessas negociações, o primeiro passo que a gente fez foi negociar valores de muitos contratos. Negociamos valores de contratos de locação de imóveis, negociamos valores de contratos, por exemplo, de monitoramento eletrônico, que nós temos hoje uma central de monitoramento 24 horas dentro da Secretaria Municipal de Educação. Esse contrato ele era de 1.800.000 por mês e o município vinha pagando 1.250.000 e nós baixamos para 1 milhão e colocamos de fato agora para funcionar, porque ele não funcionava, ele estava só lá feitas as instalações, mas ninguém monitorava nada, ninguém tinha acesso a nada. E hoje nós temos esse monitoramento 24 horas das nossas escolas, de todas as 323 unidades de ensino da cidade de Teresina. Mas em relação a contratos que geraram realmente alguns questionamentos e algumas dúvidas, nós fizemos todo um levantamento de contratos, fizemos toda a entrega para Procuradoria-Geral do município já no início do ano, daqueles contratos que nós tínhamos dúvidas em relação aos serviços prestados ou aos objetos entregues à população da cidade de Teresina, em especial no âmbito da educação, e foram aí repassados para a PGM. A PGM fez todo esse trabalho perante o Tribunal de Contas do Estado, que está ainda fazendo a apuração aí de inúmeros contratos que foram aí repassados pela administração pública de modo geral. Agora, secretário, quero fazer uma pergunta ao senhor, que, como o senhor já bem disse, recebeu a situação, a secretaria é uma situação decadente, situação de terra arrasada. O ex-gestor da cidade, o ex-prefeito Dr. Pessoa, ele afirma à imprensa que a realidade não é bem essa e que todos jogam no colo de uma gestão dele, mas ele disse que a Teresina vive uma situação triste, uma situação complicada desde gestões anteriores. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: vai ter como diagnosticar quais os gestores que ocasionaram uma ou outra situação que levaram a educação do nosso estado a estar uma situação triste, uma situação delicada, e aí o seguinte, será tornado público toda aquilo que foi encontrado, independentemente de qual gestão tenha sido ocasionado uma ou outra situação de erro ou até de ilicitude? Chico, olha, eu sempre fui muito franco nas minhas posições. O doutor Pessoa é um cidadão que eu tenho respeito, né? Eu acho que, infelizmente, foi um péssimo gestor para a cidade de Teresina, e aqui minha posição não é uma posição questão pessoal, estou falando de gestão. Enquanto gestão, foi uma péssima gestão, e eu tive, enquanto vereador, o trabalho de estar na oposição durante os 4 anos à gestão do doutor Pessoa. Mas em relação às finanças do município, as questões organizacionais, questões administrativas do município, é natural que se tenha uma sequência de gestões que vem sobrecarregando o município na prestação de determinados serviços. No entanto, no que diz respeito, eu vou dar um exemplo aqui da educação. Em 2019, a cidade de Teresina, que era referência em educação até o ano de 2020, né, foi sempre referência da educação. A gente tem que reconhecer que foi uma preocupação que o ex-prefeito Firmino Filho, saudoso Firmino Filho, sempre teve com a educação do nosso município. Era a primeira entre as capitais com os resultados de IDEB, era a primeira das capitais com a questão da alfabetização, os percentuais de alfabetização que eram superiores a 90%. Quando chegou a gestão do Dr. Pessoa, nós tivemos muitos desafios na área da educação. E quando nós recebemos agora a Secretaria Municipal de Educação, nós vamos fazer esse diagnóstico, fazer esse levantamento do que tinha acontecido realmente nos últimos anos. E eu te dou um exemplo aqui muito simples, que aí você fica a critério do ouvinte, também do telespectador, dizer a quem atribui essa responsabilidade. Em 2020, o ex-prefeito Firmino Filho deixou a gestão do município de Teresina, com a cidade de Teresina tendo 11 berçários funcionando. 11 berçários, dá uma média de 200 alunos na cidade de Teresina com berçário funcionando. 100 alunos, 120 alunos com berçário funcionando.
Quando nós recebemos a gestão agora, nós recebemos a gestão com 2 berçários funcionando. Então nós tivemos, durante esses 4 anos aí, um desmonte daquilo que tinha sido construído. Nós passamos 4 anos na gestão do doutor Pessoa sem concessão das mudanças de níveis para os professores, das progressões e promoções. Aí aqui eu volto no tempo. Eu volto no tempo porque algumas gestões no passado também falharam nessa garantia desse direito. Não vou entrar no mérito aqui de quais foram as justificativas. Mas assim, nós chegamos agora na gestão e nós estamos no 7º mês de gestão. E nesse mês de julho nós estamos corrigindo uma parte dessa injustiça. Processos que tinham sido concedidos, as mudanças de níveis dos professores, progressões e promoções desses profissionais da educação, nunca tinham sido implantadas no contra-cheque. Nós temos aqui promoções e progressões de carreira que elas estavam sobrestadas desde o final de 2020, desde o final da gestão do prefeito Firmino. Após as eleições ali, quem deu entrada em pedidos de promoções não conseguiram. E o que nós fizemos? Fizemos todo um levantamento, impacto financeiro e conseguimos implantar agora nesse mês de julho no contra-cheque do servidor, e ele vai sentir essa diferença agora, mais de 1.140 processos de promoções e progressões na carreira dos servidores. Então, assim, dando mais um passo também nessa valorização profissional, que já tinha começado no início do ano com a questão do piso do magistério, acima do percentual nacional, que era de 6,27%, que no município foi concedido 6,5%. Secretário, sobre os índices da educação municipal, a gente sabe que a rede municipal de educação é responsável principalmente pela primeira infância, o processo de alfabetização. Qual é a realidade que o senhor encontrou no que diz respeito à alfabetização das crianças de Teresina? Teresina, as nossas crianças da rede municipal de educação estão alfabetizadas na idade certa? O índice é satisfatório? Qual a realidade encontrada e os dados atuais? O índice não é nada satisfatório. E eu estou reiterando. Teresina, em 2019, em 2020, tinha um percentual de aproximadamente 94% das crianças com alfabetização na idade certa, ali na 2ª série, né, no 2º período, da educação infantil já, e, terminando o 2º ano, né, do ensino fundamental, alfabetizados. Essa era a realidade de Teresina. Teresina hoje, nós, no primeiro cenário que nós fizemos de avaliações nossas próprias, internas na Secretaria de Educação, nós temos feito essas avaliações na rede, e nós detectamos que Teresina tinha um percentual de 54% de crianças sendo alfabetizadas na idade certa até o final desse 2º ano. E aí todo mundo ficou assim assustado, mas não pode ser, que não pode ter caído de 90 para 54. Tudo bem, vocês podem dizer que nós estamos falhando aqui nas nossas avaliações, metodologias. Agora não tem mais como discutir. Saiu semana passada o resultado do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e Teresina está em 7º lugar com 57%. Isso comprova que os percentuais são bem parecidos. É um dado nacional. É um dado nacional. Então nós temos lá agora, na verdade, dados que realmente convergem com os dados que nós estávamos fazendo de levantamento aqui. Então nós só fomos confirmar. Eu tenho alunos ainda não alfabetizados, 74 alunos, mas já reduzi isso, mas eu recebi 74 alunos no início do ano, no 9º ano. No último ano do ensino fundamental. Esse menino está indo para o ensino médio sem estar alfabetizado. Então, assim, essa é uma preocupação, essa é uma responsabilidade que nós temos. Quais são os motivos dessa queda, secretário? Olha, eu acho que é questão de prioridades mesmo, de elencar as prioridades. Vou te dar um exemplo aqui, muito simples e muito claro aqui. Nós tivemos na gestão passada a inauguração de 2 CMEIs na cidade de Teresina. O CMEI Felipe Guerra, lá no residencial Eduardo Costa, e o CMEI Vera Lúcia, aqui no Primavera Leste. Nenhum desses CMEIs estavam prontos para funcionar na cidade de Teresina. Nenhum desses CMEIs estavam prontos. Nem a estrutura física, nem a parte de equipamentos. Tanto é verdade que um desses CMEIs nós só viemos conseguir colocar para funcionar no mês de maio, e outro CMEI nós vamos conseguir colocar para funcionar agora no mês de agosto. Por quê? Porque nós tivemos que envidar esforços para concluir a obra do ponto de vista físico, estruturar esses CMEIs para realmente receber os alunos dessas comunidades, mas nós tivemos também inúmeras situações que prejudicaram essa questão da regularidade das aulas. A suspensão das aulas por falta de merenda, a suspensão das aulas por
por movimentos grevistas que duraram bastante tempo, a suspensão das aulas por falta de estrutura mínima de funcionamento das escolas, por suspensão do transporte escolar, por falta de profissional de apoio. Nós tivemos diversos momentos de paralisação e suspensão de aulas durante a gestão anterior. Então, todas essas dificuldades, elas acabam, na verdade, implicando nesses resultados. E aí a gente precisa realmente ter um trabalho voltado para esse público. Nós temos dito que nós não podemos deixar ninguém para trás e nós temos feito um trabalho. Inclusive eu disse assim, olha, eu cheguei para o secretário de Educação do Estado, secretário, vamos colocar as ideologias político-partidárias no bolso aqui e vamos trabalhar em prol de um propósito comum. O secretário Washington Bandeira, que diga-se de passagem, foi muito receptivo, tem sido parceiro mesmo nosso aqui na Secretaria Municipal de Educação, e a gente conseguiu fazer uma parceria agora para retomar um projeto de alfabetização dessas crianças, de fortalecimento, é uma espécie de reforço para essas crianças dentro das próprias escolas. Para quê? Para a gente garantir essa alfabetização na idade certa. O secretário tem uma diretora de uma escola da rede pública municipal que pediu para não ser identificada. Pergunte ao secretário como a gente fazer para estar fornecendo uma educação de qualidade, tendo em vista que não pode reprovar o aluno, não pode receber agora uma determinação que não pode sequer recriminar o aluno. Por exemplo, se o aluno estiver bagunçando, não pode pedir para que o aluno se retire da sala de aula, não pode suspender este aluno. E aí, como é que equilibra uma educação de qualidade tendo essas situações complicadas na hora de lecionar e na hora de fornecer a educação às crianças? Primeiro, deixar claro que essa política de não reprovação não é uma política de secretaria, né? Essa é uma discussão nacional que tem sido implementada no âmbito da educação. Tanto que eu acabei de relatar aqui para vocês que eu recebi na rede municipal no 9º ano 74 alunos não alfabetizados, né? Então é importante deixar isso registrado. Em relação a comportamentos de alunos dentro do ambiente escolar, a gente precisa atentar-se aqui também ao que prevê a legislação, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que garante essa proteção e esse direito às crianças e adolescentes. Nós temos diversas situações de crianças em situação de vulnerabilidade, adolescentes em situação de vulnerabilidade, e em situações que eu tenho até mesmo, digamos, de crianças que infelizmente cometem atos infracionais, né? E que nesses casos precisam da repreensão necessária. E essa questão de medidas extremas de expulsão, de suspensão, não são medidas que estão previstas na legislação para serem implementadas em relação ao aluno. Eu entendo que tem que se aplicar a legislação, tem que se acionar os órgãos competentes, o próprio conselho tutelar, a própria família, para dar essa assistência. Infelizmente, é uma situação que é incontrolável. Nós já temos situações aqui de nós termos em escolas diretoras que apreenderam drogas, diretoras que tomaram armas de crianças e adolescentes da própria rede. Então, assim, são situações mesmo bem delicadas. Nós estamos tentando ao máximo dar essa contribuição, levando em consideração ao monitoramento, a questão da segurança no ambiente das escolas, para que a gente possa, por exemplo, ter aqui a garantia de um ambiente pacífico dentro da sala de aula, dentro das dependências das escolas. Ontem mesmo eu estava, por exemplo, na escola municipal Serafim, e lá estava presente, por exemplo, a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal tem sido muito parceira. Eu quero aqui ressaltar o trabalho do Coronel Wagner Torres, que tem dado esse suporte de estar presente nas escolas sempre que acionado também, seja pela direção das escolas, seja pela própria secretaria, e que tem dado essa força nesse sentido. Mas é muito difícil porque, assim, infelizmente, nós estamos falando de gente, né, de pessoas, e aí a gente, quando fala de pessoas, a gente sabe que tem todo tipo de comportamento. Secretário, em relação ao edital do concurso de 2024, ainda tem, inclusive, comissões de pessoas que prestaram esse concurso, né, alegam que passaram em todas as etapas, mas não foram convocados para apresentar a prova de títulos. Enfim, há uma série de questionamentos ainda, inclusive do ponto de vista jurídico. Como é que está essa situação? Qual é o olhar que o senhor tem para essas discussões relacionadas ainda aos editais de concurso realizados em 2024? Em relação ao concurso público, é importante a gente ressaltar, eu sempre fui um defensor e continuarei sendo um defensor do concurso público, e nós tivemos, na verdade, esse ano um grande avanço. Mais de 870 convocações
já nesse ano de 2025. Nós estamos falando de um ano de dificuldades financeiras. Então, a Secretaria Municipal de Teresina aumentou e bastante aí em relação ao número de servidores, ainda aquém do ideal, e nós vamos avançar ainda mais, porque nós temos mais aprovados, inclusive em determinados cargos nós já estamos no cadastro de reserva, como por exemplo no magistério, mas esse foi um concurso repleto de dores de cabeça, na verdade, que nós tivemos no município de Teresina. Nós tivemos situações de uma tentativa nossa junta às comissões de ampliar o cadastro de reserva. Entretanto, eu lembro como se fosse hoje um veto do prefeito a essa ampliação do CR, que não traria prejuízos para o município e que impediu que outros candidatos pudessem avançar, por exemplo, para a prova didática. Mas nós tivemos candidatos que fizeram prova didática e não avançaram para a prova de títulos. Nós tivemos candidatos que fizeram a prova didática, foram eliminados e não tiveram acesso, por exemplo, ao vídeo da prova didática para apresentar seus respectivos recursos, e que até hoje discute-se judicialmente. No início do ano nós tivemos, inclusive, com o Ministério Público, na época com o promotor Dr. Chico de Jesus e com a Procuradoria-Geral do município, dialogando sobre essas questões. E um dos pontos que nós dialogamos foi sobre a possibilidade de os candidatos que foram eliminados ali equivocadamente na prova didática, né, esse era o entendimento que o MP tinha e creio que ainda tem, que eles pudessem fazer a prova de títulos, né? Só que eu lembro que a gente não conseguia de jeito nenhum contato com a Banca Decan. A Banca Decan não respondia absolutamente ninguém. A Banca Decan não respondia nem mesmo os processos judiciais. Então era um grande desafio que nós tínhamos naquele momento. E aí nós solicitamos, inclusive, do MP que nos recomendasse realizar a última fase, né, que era a fase justamente da prova de títulos, para esses candidatos que ficaram ali pós-prova didática eliminados, que preencheram o requisito de pontuação mínima da prova objetiva, da prova dissertativa e da prova didática, mas que não foram ali convocados para a prova de títulos. Aliás, alguns até chegaram a enviar os títulos, mas não foram avaliados lá no final e ficaram na condição realmente de desclassificados, de eliminados, quando na verdade deveriam estar na condição de classificados no cadastro de reserva. Esse era o entendimento do Ministério Público. No entanto, quando foi feita a recomendação para a Secretaria de Educação, foi feita de forma equivocada, né? O Ministério Público pediu para que seguisse a LDO em relação a esses candidatos. E a gente não podia seguir a LDO em relação a esses candidatos. Por quê? Porque, na verdade, em que pese nós termos conseguido derrubar o veto do prefeito, quando a gente foi votar, essa extensão e ampliação do CR era para quem tinha ficado lá na segunda fase ainda, que era para poder ir para a didática e poder conseguir continuar avançando para as demais fases do concurso. Essa é uma situação diferente, porque esses candidatos, se eu fosse seguir o entendimento do Ministério Público na recomendação que foram feitas, ia gerar um prejuízo para eles, porque eu ia ter que criar um cadastro de reserva extra. Eles só poderiam ser convocados depois que todo o cadastro de reserva original do edital, o primeiro, fosse convocado, quando na verdade o entendimento do MP era que esse grupo já deveria estar no cadastro de reserva original do próprio concurso. Então já era para estar nesse grupo que estamos aí convocando realmente de CR. Nós tomamos conhecimento ontem por meio do vereador Leônidas Júnior, que esteve lá com a gente, um grande parceiro, apesar do pouco tempo que chegou na Câmara, tem sido um grande parceiro da Secretaria de Educação, é preciso registrar isso. Ele esteve ontem comigo, conversando justamente sobre essa pauta, e eu expliquei toda essa situação. O MP ingressou, inclusive, com uma ação civil pública acerca dessa pauta, na verdade, acerca desse tema, já por meio de outro promotor, porque o Dr. Chico de Jesus acabou sendo afastado, o Ministério teve algumas situações internas e ele acabou sendo afastado do Ministério Público, se afastando do Ministério Público, e aí a gente está agora com essa nova fase, né, analisando o que a gente tem, porque assim, o que ficou alinhado com o MP era que pudesse ser feita uma nova comissão, mas até essa questão da nova comissão, eu fico com certo receio de fazer uma nova comissão para avaliação da prova de títulos, quando na verdade quem deveria fazer essa avaliação seria a própria Banca Decan, porque quando eu tenho uma nova comissão, pode ser que eu suscite alguma questão aí em relação aos outros candidatos acerca de isonomia. Quem avaliou meu título foi a Banca Decan, quem está avaliando o título desse candidato aqui é uma outra banca, é uma outra comissão. Então nós estamos nessa fase aí e nossa expectativa, João Magalhães, é que a gente consiga solucionar o mais breve possível. Secretário, aproveitando a sua presença aqui no nosso estúdio, a Secretaria Municipal de Educação está em processo de matrículas abertas para o segundo semestre, algumas vagas remanescentes. São quantas vagas e qual o procedimento para a matrícula? Maravilha.
nesse início de agosto, agora no dia 4 de agosto, nós estamos iniciando o segundo período letivo, né, o segundo semestre letivo desse ano de 2025. O ano de 2025 já foi uma grande marca, que nós ultrapassamos 90 mil alunos matriculados na nossa rede municipal, exatamente 90.014 alunos matriculados na rede municipal de Teresina, tanto na educação infantil, ensino fundamental, quanto na educação para jovens e adultos. E o nosso grande desafio do país sempre foi a ampliação do acesso às vagas em creches e pré-escolas. Esse foi um grande desafio. Quando eu falo que é um grande desafio, é porque eu tenho participado de discussões com os conselhos de secretários nacionais, de secretários municipais de educação, com outros gestores, com entidades do terceiro setor, e essa tem sido uma das grandes dores de cabeça dos municípios, sobretudo das capitais, né? Em relação à oferta de vagas para a educação infantil. E aqui em Teresina nós iniciamos o ano ofertando mais de 650 novas vagas, e agora no segundo semestre nós estamos aí apresentando tanto vagas remanescentes, quanto também novas vagas aqui na rede municipal. São um total de 4.241 vagas disponíveis nesse segundo semestre para atender o público da educação infantil, mais especificamente do maternal 2, ou seja, crianças a partir dos 3 anos de idade. O primeiro período com crianças com 4 anos de idade e com o segundo período da educação infantil, crianças com 5 anos de idade, levando em consideração sempre a data corte. Essa idade precisa ter completado até no máximo 31 de março de 2025. Crianças que completaram 3 anos até 31 de março de 2025 podem ser matriculadas na nossa rede no Maternal 2. Então, os pais e os responsáveis podem até amanhã, dia 30, procurar um CMEI. Na nossa página no Instagram da SEMEC, nós temos lá a relação de todos os CMEIs e escolas que estão com essas vagas em aberto, especificando inclusive o turno de funcionamento, a quantidade de vagas, e nós temos ainda inclusive CMEIs de tempo integral, com vagas disponíveis também, e que os pais podem buscar essas escolas, podem buscar as unidades de ensino para realizar a matrícula dos seus filhos, levando toda essa documentação que tem lá sido solicitada no próprio edital de matrícula do início do ano, e agora do meio do ano novamente, essa documentação para assegurar a vaga dos seus filhos na rede municipal. Eu estou falando de 4.241 vagas diretas, mas nós ainda temos ainda na fase final, agora só dos ajustes finais, o CMEI Primavera Leste, que não entrou nem nessa contabilidade, que também vai ter ali mais de 150 vagas disponíveis para a população da Zona Leste de Teresina. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor disse que era um desejo seu e do prefeito Silvio Mendes que o nosso alunado da rede pública municipal pudesse ter o acesso ao fardamento gratuito, mas que ainda não era possível. O senhor tem uma previsão de quando vai ser possível os alunos da rede pública municipal terem um fardamento gratuito no ano de 2026? Essa situação será possível, será viável, ou o senhor ainda não tem ainda um panorama de quando os nossos alunos terão acesso ao fardamento gratuito? Dizer aqui de imediato que 2026 nós vamos ter o fardamento, eu estaria sendo irresponsável, mas eu estou trabalhando firmemente para conseguir concretizar isso, né? Nós temos feito reuniões diárias, já fizemos levantamentos diários, até numa situação que o Dr. Silvio sempre ele é muito averso a essa questão de adesão à ata de registro de preço. Nós dissemos assim, olha, se o senhor quiser celeridade, são 90 mil alunos, né? Eu estou falando de 90 mil alunos do primeiro semestre, que se eu chegar agora e chegar a preencher, por exemplo, se eu preencher 2.000 vagas, eu saio de um cenário de 90 para 92 mil crianças matriculadas na rede nesse segundo semestre, né? Se eu preencher metade das vagas que estão sendo disponibilizadas. Mas nós estamos trabalhando, Chico Gomes, com todo esse levantamento, já temos orçamento já de qual seria o custo desse uniforme escolar, da maneira como nós queremos propor, e já apresentamos para o prefeito, já temos conversado também com a nossa bancada federal, já conversamos com o senador Ciro Nogueira, temos dialogado para ver o que a gente consegue de recursos o máximo possível para que a gente possa apenas fazer a parte de complementação aqui no âmbito do município de Teresina. Nós estamos trabalhando nesse sentido. É nosso desejo assegurar esse uniforme escolar de forma gratuita para as famílias, levando em consideração que nós temos algumas famílias que têm até 3 ou 4 filhos matriculados na rede e gastam ali em média 120, 150 reais com o fardamento escolar de cada uma das crianças. Então isso compromete bastante a renda dessas famílias, realmente, tanto no início do ano, quanto no meio do ano, quando precisa se adquirir novos uniformes. Porque na campanha eleitoral a gente recebeu aqui muitos candidatos a vereadores
vereadores, enfim, muitos candidatos, e havia sempre uma proposta, né, que estava sempre sendo explanada aqui, que era a de abrir as escolas, principalmente as escolas municipais, para as comunidades, numa tentativa, claro, de aproximar a escola da família. Como é que está hoje essa possibilidade? Quais são as estratégias hoje da Secretaria Municipal de Educação para aproximar as famílias cada vez mais do ambiente escolar, de repente abrir as escolas nos finais de semana, já que são espaços que normalmente tem praça, tem alguns brinquedos. Como é que está hoje essas estratégias, eu diria até pedagógicas mesmo, de aproximar as famílias da educação? Primeiro, o nosso grande desafio é estruturar essas escolas, preparar essas escolas para receber de fato esse público, seja nos finais de semana, seja durante a semana. E hoje nós temos, por exemplo, projetos pedagógicos que são executados pela Secretaria durante a semana, que nós temos, por exemplo, Escola de Paz, um trabalho belíssimo de uma professora nossa voluntariada, que é professora da rede, que é a professora Rita Veloso. Ela faz um trabalho incrível que a Escola de Paz reúne os pais dos alunos dentro das escolas, trabalha diversas temáticas, diversos temas com essas famílias. E nós temos ainda outros avanços que nós vamos agora, nesse segundo semestre e início do próximo ano, ter como implementação na rede, que é a parceria com a Fundação Alferraz para a realização de cursos profissionalizantes aos finais de semana, voltado para essas famílias, para os pais dos nossos alunos. Temos também uma discussão com o Instituto Federal. O professor Paulo Borges, juntamente com o professor Robson, tem dado uma atenção especial para essa demanda nossa também. Mas nós temos também projetos que são executados hoje com as nossas crianças e adolescentes da rede, projetos esportivos. Vou dar um exemplo. O município de Teresina, nós temos uma empresa privada na cidade que foi contemplada com a Lei de Incentivo ao Esporte Federal e escolheu nossa rede municipal para executar projetos com aulas de futsal, com aulas de voleibol, com aulas de skate, agora que a gente vai iniciar nesse mês de agosto, ali na Zona Norte de Teresina, mais precisamente na Escola Municipal Antônio Gaioso, que vai atender alunos da Escola Antônio Gaioso, e que são atividades a mais que são realizadas no ambiente escolar, para que a gente possa abrir as portas das nossas unidades de ensino para comunidade de modo geral. Secretário, nosso tempo está chegando ao final, só quero registrar aqui algumas participações conosco pelo WhatsApp. Tem a participação do Ravi Castro. Bom dia, passando para deixar um abraço aos amigos do Comando Geral, em especial ao nosso secretário de Educação, que está fazendo uma ótima gestão. Parabéns, secretário Ismael. Aí tem também aqui a Isabel. Bom dia, gostaria de parabenizar o trabalho do senhor secretário Ismael Silva. Estou acompanhando o trabalho e vejo que em pouco tempo já podemos ver as mudanças significativas para a educação do município. Parabéns, secretário, me chamo Isabel. Tem uma pergunta aqui sobre novas convocações, se vão haver novas convocações no início de agosto e quais áreas vão estar na futura convocação. Outra pergunta aqui do Rodrigo, sobre os concursados aprovados, né? O secretário já explanou. Tem aqui o Armando também, o secretário intimou até que chute o prefeito deu para os estudantes. O que chute ainda existe, o que chute? Existe. Não, mas o que chute que foi dado lá em Timão é um que chute muito bonito, viu? Diga-se de passagem. Na verdade, a nossa proposta, o nosso desenho que a gente está fazendo lá orçamentário é de fazermos também um uniforme completo. Agora sim, a gente precisa só ressaltar aqui a quantidade de alunos que nós temos em Timão e a quantidade de alunos que nós temos na cidade de Teresina. E nós não queremos deixar ninguém para trás. O nosso projeto aqui de fardamento é até mesmo para eles, até para educação para jovens e adultos. Então é contemplar a todos mesmo que estejam matriculados na rede. E com relação a concurso, né, possíveis novas convocações, nós estamos discutindo. Fiquem atentos aí que nós temos boas notícias em breve para dar. Mas a priori, em regra, a gente está priorizando o magistério, mas existe um trabalho muito grande para que no início de 2026 nós façamos aí convocações tanto da área administrativa quanto da área da pedagogia, da psicopedagogia para a rede municipal de Teresina. Secretário, o senhor é candidato em 2026 ou fica até o final da gestão Silvio Mendes na secretaria? Deputado estadual ou deputado federal? Completando a pergunta. Rapaz, olha... E para embaralhar tudo, Chico. já tá falando bullying, já se fala até que o senhor será o futuro sucessor na candidatura majoritária em 2028. Rapaz. Olha, 2026, ok. Primeiro. Olha, rapaz, eu sempre
sempre sei que quando começa com essa história toda, falando só de educação, no final a turma não perdoa, não. A turma tem que colocar a política pelo meio. Mas vamos lá. Gente, primeiro que eu tô hoje numa missão que foi um convite do Dr. Silvio Mendes, né? Que, na verdade, foi na cota pessoal dele, me fez esse convite, na confiança, e nós estamos lá exercendo esse trabalho. Eu sempre costumo dizer que quando você vai galgar outros espaços, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do executivo, Chico, eu sempre digo que o que credencia você a chegar a esses espaços é o trabalho que você faz por onde você passou, pela base onde você passou. E aí muita gente faz esse questionamento. Você vai ser candidato a deputado federal? Você vai ser sucessor do prefeito? Eu acho até para mim, de minha parte, na verdade. E aqui o Chico Gomes, eu sei que ele está traduzindo só o que ele ouve, né, realmente nos bastidores, mas de minha parte eu me sinto muito incomodado quando eu tenho que falar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós estamos no primeiro ano de gestão do Dr. Silvio Mendes. Eu acho um desrespeito eu falar de um assunto desse com o Dr. Silvio, levando em consideração que nós temos aqui reestruturar e reorganizar a coisa. Tem muita coisa para ser feita ainda na cidade de Teresina. Tem muita coisa para ser feita e a população já está perdendo a paciência porque realmente as dificuldades financeiras têm impedido o município de avançar. O município não tem capacidade de investimento hoje. Então nós estamos diante desses desafios. Eu estou focado na Secretaria Municipal de Educação. Se esse trabalho vai resultar em frutos para 2026, se vai resultar em frutos para 2028, só o tempo dirá. Mas nesse momento, o meu foco, João Magalhães, é na Secretaria Municipal de Educação. Naturalmente, existe o convite do progressista, existe diálogos acerca de uma possível candidatura no próximo ano, que seria ao cargo de deputado federal. Entretanto, nesse momento, nosso foco está 100% voltado para a educação do município. Próximo ano, a gente conversa sobre política e aí, se for realmente esse o desejo da população, se for realmente essa a possibilidade que tivermos, nós vamos aí colocar o nosso nome à disposição, porque eu estou sempre disposto a servir a minha cidade, a servir ao meu estado. No entanto, eu sempre digo, dar tempo ao tempo. Nesse momento, o foco é a educação da cidade de Teresina. Secretário, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Sempre um prazer recebê-lo, né, para essa prestação de contas e também falar das novidades da educação. Boa sorte no segundo semestre e nesse processo de matrículas, né, que as vagas sejam preenchidas. Até amanhã, né, secretário? Até amanhã, dia 30, pode ir às unidades de ensino para entrega de documentação, garantir a matrícula dos seus filhos na nossa rede. E aqui, né, me colocar à disposição. A gente tem sempre esse trabalho na Secretaria de Educação. Eu costumo dizer que eu mudei só de lugar, nossa postura continua sendo de muito zelo, de muita transparência. E quero aqui poder retornar ainda esse ano. Quero poder retornar ainda esse ano aqui no Comando Geral para trazer aí, deixa eu passar esse mês de agosto, que mês de agosto vocês vão dizer assim, rapaz, sério que não tinha dinheiro, mas a gente deu um jeito aí de vocês imaginarem para melhorar as estruturas das escolas, para avançar com convocação de aprovados, para avançar com outras melhorias. Quero poder trazer essa prestação de contas aí dos trabalhos que serão entregues, das escolas que serão entregues para a cidade de Teresina nesse segundo semestre e também dos grandes avanços que nós temos conseguido. Obrigado, secretário. Uma excelente terça-feira para o senhor.